Fim, eu conheci. E estou de volta aqui para mais um vídeo do meu canal. Desculpem a minha demora, mas acreditem, eu sou uma moça muito ocupadinha. Enfim, hoje eu vim gravar um vídeo para falar as diferenças que eu percebi entre o Brasil e a França. O tema do vídeo vai ser as diferenças, coisas que acontecem na França que são diferentes do Brasil. Eu acho que esse tema é bem interessante. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. A primeira curiosidade que eu anotei, na verdade, antes de começar a falar das curiosidades, eu queria dizer que eu fui anotando aleatoriamente na medida em que eu ia percebendo essas diferenças aqui. Então, eu fui anotando no meu dia a dia mesmo, eu fui anotando para gravar para vocês, né, para que vocês saibam, conheçam um pouco daqui. Bom, a primeira coisa que eu anotei é a questão da alimentação. A base alimentar dos franceses é o pão. Eles comem muito pão durante todas as refeições, ok? Almoço, jantar, enfim. E isso é muito diferente dos brasileiros. A gente come pão, mas assim, a gente não tem costume de comer com tudo, sabe? Se a gente vai almoçar, de repente a gente não come pão. A comida com pão, até porque a nossa base alimentar é diferente. O prato do brasileiro é basicamente o arroz e o feijão mais a proteína. Então esse é o prato do brasileiro. E na verdade é o que se difere daqui da França. Os franceses, eles comem muito pão e muitas vezes acompanhados do queijo, né? Que eles comem muito queijo, que são as famosas fromages. Enfim, são os queijos, né? Que eles comem também bastante, mas a base alimentar é o pão, sabe? E falando dessa questão de alimentação, aqui os franceses, eles têm um costume que eu não gosto muito, é a questão do protocolo no momento das refeições. Por exemplo, aqui eles têm o costume de fazer a entrada antes do prato principal. Então, na verdade, eles costumam comer na entrada uma salada, algo do tipo. Depois o prato principal, tudo isso normalmente tem sempre um pãozinho do lado. E aí tem o prato principal e depois as sobremesas, sabe? E normalmente os brasileiros, a gente não tem costume de fazer isso, né? A gente tem muito esses protocolos, a gente vai comer tudo, enfim. Mas enfim, nessa questão de alimentação, é isso que eu remarquei, sabe? Aqui na França, essas questões de alimentação são bem diferentes do Brasil. Uma outra coisa que eu remarquei aqui na França é que, por exemplo, o que eu percebo é que as boulangeries, as padarias aqui da França, elas são bem sublimes, sabe? Elas apresentam vitrines maravilhosas com todos os tipos de doce, todos os tipos de pão que vocês possam imaginar. Então, para que vocês tenham uma ideia, as padarias aqui, elas são apresentadas de formas bem diferentes do Brasil. No Brasil tem muita coisa boa também, mas as padarias, elas são todas muito bem divididas, diferenciadas, classificadas, sabe? Prateleiras por prateleiras, os doces são bem elaborados, é tudo muito bonito. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar pra vocês em vídeo isso. Então, as questões da padaria eu gosto muito e eu acho que é muito diferente do Brasil, sabe? Bom, saindo um pouco do assunto de alimentação, uma outra coisa que eu remarquei muito é que aqui na França, quando a gente vai no supermercado, a gente é obrigado a comprar o saco plástico. Na verdade, custa 3 centavos, 3 centímetros, que é aqui, e a gente tem que pagar pelos sacos plásticos, sabe? Não é gratuito como no Brasil. E normalmente aqui, exatamente por isso também, as pessoas, elas têm costumes de levar, como é que eu posso dizer, carrinhos de compras mesmo. Elas já têm os seus, então elas têm costume de levar esses carrinhos de compra para o supermercado, assim como as próprias sacolas, justamente para não comprar. Outra coisa que eu remarquei é que aqui na França, as ruas, elas são lavadas todo dia, sabe? Quando eu cheguei, eu pensava que as ruas estavam molhadas, que tinha chovido, não sei o que tem mais. Mas não, é porque aqui, todo dia, as ruas são lavadas por uma espécie de carro, grande mangueira. Então eles lavando as ruas todos os dias, e isso é algo que é bem diferente do Brasil. As ruas não são lavadas, né? Muitas vezes as ruas são imundas. É um ponto positivo para a França, né? Essa questão é bem legal. Bom, e uma outra coisa que eu remarquei aqui sobre a França, coisas, né, curiosidades sobre a França, é que ainda aqui a gente consegue
observar que muitos idosos ainda dirigem, sabe? Por exemplo, quando eu tô andando de carro, alguma coisa assim, a gente percebe que as pessoas aqui, idosas, elas ainda dirigem. A gente observa que essas pessoas, elas têm mais de 70 anos, sabe? Elas andam um pouco mais lenta no trânsito, mas essas pessoas ainda dirigem, sabe? Eu não observo muito idosos mesmos, tipo, mais de 70 anos dirigindo assim no Brasil como aqui na França. Então, isso foi uma curiosidade pra mim, sabe? Quando eu cheguei, eu observei muito isso. Aqui existe muito idoso que ainda conduz. Bom, uma outra coisa que eu remarquei aqui é que as pessoas, assim, elas falam tudo aqui. Quando a gente chega em algum lugar, a gente tem que falar bom dia, enfim, boa noite, por favor, obrigado, de nada, enfim. Isso são cumprimentos, enfim, regras que deveriam ser em todos os lugares do mundo, sabe? Cumprimentar as pessoas, falar com educação mesmo. Isso aqui existe muito. Mas uma coisa que eu acho muito chato aqui na França é que a gente tem que fazer a diferença para falar com as pessoas, utilizando o tu e o vous. Tu não, né? O tu e vous. Por exemplo, aqui na França, se tu não conhece a pessoa, se tu tem uma relação extremamente profissional, por exemplo, com essa pessoa, tu jamais pode falar com ela através do tu, que é o nosso tu em português, né? A gente jamais pode falar com alguém dessa forma se a gente não conhece. Somente se for uma relação de amizade, uma relação entre pessoas que se conhecem, que já tem uma certa intimidade, sabe? Se for o contrário, tu és obrigado a falar com essa pessoa através do vous. O vous é como se fosse o vossa, né? Em português. Pra gente, na verdade, a gente não faz essa diferença, mas aqui a gente é obrigado a fazer essa diferença entre tu e vous, porque senão tu és mal visto, sabe? Se de repente, às vezes a gente que tá aprendendo francês e acaba soltando tu para falar, enfim, fazer alguma pergunta, por exemplo, a pessoa, tem gente que se sente ofendido. Mas assim, resumo, tu jamais pode falar com uma pessoa que tu não conheces através do tu. Tu tem que falar vous sempre, sabe? É uma forma de politesse francesa. As pessoas se sentem realmente ofendidas se tu trata elas através do tu. Tu aqui é somente para as pessoas bem próximas da gente, sabe? Que a gente já tem uma certa intimidade. Bom, uma outra coisa que eu remarquei aqui é a questão que eu acho que eu já falei isso no meu primeiro vídeo, sobre a questão que aqui as pessoas são bem mais fechadas que no Brasil, sabe? Então, aqui a questão da vizinhança, a gente não tem contato com os vizinhos como a gente tem no Brasil, sabe? As pessoas são bem mais fechadas, então aqui a gente não tem muito contato. Se a gente encontra alguém no corredor chegando em casa, por exemplo, enfim, é bom dia, boa tarde, tchau, sabe? Nada muito íntimo. Então essas relações de vizinhança em que se tem no Brasil, aqui não acontece. Bom, uma outra coisa que eu remarquei aqui, que os franceses são bem patriotas, sabe? Eu pude observar isso, eu observo isso no meu dia a dia, mas eu pude observar isso também através da Eurocopa, sabe? Aqui os franceses são bem patriotas, sabe? E na verdade, aqui a gente encontra muita bandeira francesa em todo lugar. Às vezes até em ônibus, sabe? A gente vê muita bandeira francesa espalhada. Então, os franceses, eles são bem patriotas, sim. Diferente do Brasil, a gente não é tão patriota assim quanto os franceses, até porque normalmente a gente usa uma blusa do Brasil, algo do tipo, em algum período de, sei lá, de jogos. Não é igual ao Brasil. Bom, falando agora sobre um outro tema, é que aqui as crianças, elas passam normalmente período integral na escola, sabe? Elas entram às 8 da manhã e saem tipo 5, 6 horas da tarde. Então, o ensino aqui, ele é bem integral. Primário é em tempo integral. Bom,
Uma outra coisa, ainda falando, puxando esse assunto diferente do Brasil, é que o ano escolar ele começa em setembro, sabe? E é uma diferença entre o período escolar no Brasil. Bom, uma outra coisa que eu remarquei aqui na França é que em todo lugar as pessoas ainda, que é certo, né, na verdade, as pessoas elas utilizam os centavinhos, sabe? Tipo, um centimo que pra gente é um centavo, aqui, 2 centavos, enfim, aqui a gente usa muito essas moedas, né? A gente usa bastante, tipo, pra pagar mesmo as coisas, pra comprar pão, por exemplo, sabe? Se uma baguete ela custa em média, depende do lugar, ela custa um. Mas, por exemplo, se a baguete for 92 centavos, a gente vai dar 92 centavos, sabe? A gente aqui na França, eles utilizam ainda as moedinhas em que a gente não utiliza mais no Brasil, sabe? Aqui até em troco a gente recebe muito moedas assim pequenas, tipo 1, 2 centavos, sabe? Isso é muito curioso pra mim. Bom, uma outra coisa que eu percebi aqui, que é bem curioso e bem diferente do Brasil, é que nas academias aqui na França a gente não tem a total atenção dos personagens trainer. Não sei, gente. Os professores lá. Enfim, aqui na França você chega, você se matricula. Se você quiser, o professor lá da academia, ele vai te passar uma espécie de uma tabela com o teu treino, mas isso só se tu pedir, sabe? Eles não têm costume de fazer isso, eles não te acompanham, sabe? Tipo, no primeiro dia, que principalmente o professor, ele fica do teu lado, no Brasil te auxiliando, aqui isso não existe. Se de repente o professor passar do teu lado e ver que tu tá fazendo uma coisinha errada, ele te auxilia, mas assim, aquela questão de ficar com o professor na academia só pra ti, te auxiliando e tudo mais, isso não acontece aqui, ok? Bom, uma outra coisa que eu anotei é que é uma diferença, uma diferença na verdade, entre o Brasil e a França. Aqui é o contrário. Quem mora em apartamento, aqui quem mora em apartamento é o quê? É mais pobrezinho, sabe? E quem mora em casa tem mais grana. Ou seja, só para que vocês saibam, eu moro em apartamento, então eu sou mais pobrezinha. É uma maneira bem simples de falar para vocês. E quem tem casa aqui na França tem muito mais grana, sabe? E é o contrário no Brasil. No Brasil, geralmente quem mora em apartamento, condomínio fechado, tem mais grana. E quem mora em casa é mais pobrezinho, sabe? Vocês entenderam a diferença, né? Então, uma outra coisa que é bem diferente do Brasil, aqui na França. Bom, uma outra coisa que eu percebi é que as mulheres francesas, elas são bem menos vaidosas que as mulheres brasileiras, ok? E eu falo isso em relação à questão de maquiagem, à questão de cabelo, à questão de roupa. É uma coisa que eu percebi que as francesas, elas não são tão vaidosas quanto as brasileiras. Modéstia à parte, gente. Mas é verdade. Gente, tudo que eu falo aqui, minha opinião, talvez uma outra pessoa vai ter uma outra opinião diferente da minha, enfim, essa é a vida. Bom, aqui também a questão de transporte. Transporte, eu observo que aqui as pessoas elas usam muito bicicleta para ir trabalhar, patinete, um outro tipo de transporte que eu não sei muito bem qual é o nome, que é somente uma roda, sabe? Que a pessoa tem que se equilibrar e, enfim, andar com esse negócio que eu não sei. É uma roda, eu não sei, quem souber me diz. Então as pessoas elas se utilizam muito desses transportes para trabalhar, para andar por aí, ok? Isso a gente não vê no Brasil. As pessoas usam no Brasil bastante bicicleta, mas aqui as pessoas... Então, mas aqui as pessoas elas usam mais, sabe? Que em relação ao Brasil. Até para ir trabalhar mesmo, aqui tem pontos em que a gente aluga as bicicletas, tem muitos pontos desses. Então, isso é uma outra coisa que eu remarquei, diferente daqui, aqui na França, diferente do Brasil. Bom, uma outra coisa
que é bem curioso também. Aqui na França, a água, digamos que a água é bem limpa, sabe? A gente não tem muito problema com água. Então aqui na França, as pessoas elas têm o costume de beber água da torneira. Isso a gente não faz no Brasil. E às vezes até se a gente vai num restaurante, para que a gente não pague a água, por exemplo, a água mineral, a gente pode pedir um carafe d'eau, que é uma boteia, que é uma garrafa de água no restaurante, e essa água é da torneira. Mas a gente não tem muito esse problema com a água aqui na França, e essa é uma diferença do Brasil. Normalmente no Brasil a gente filtra a água, a gente tem um pouco de medinho, sabe? De utilizar a água da torneira, mas aqui isso é comum, usar a água da torneira. Mas eu, como sou ainda, tenho os meus costumes abrasileirados, aqui eu ainda filtro a água justamente por esse medo, sabe, que a gente tem no Brasil de utilizar a água da torneira. Bom, uma curiosidade é a pontualidade, né, francesa. Aqui na França, se tu tens um rendezvous... Ai, gente, desculpa eu ficar falando essas palavras em francês. Aqui na França, se tu tens como é que fala? Se tu tens alguma festa pra ir, por exemplo, uma festa de aniversário, e o aniversário tá marcado para as 8 horas, você tem que chegar às 8h15. Tu tem que dar esses 15 minutos de tolerância para as pessoas que vão te receber, sabe? Aqui eles chamam de 15 minutos de politesse, 15 minutos de... sei lá, eu não sei como fala isso em português. Que, na verdade, eles têm muito essa questão da pontualidade. Eles levam muito a sério isso, que os brasileiros geralmente não levam muito a sério. No Brasil, se a gente marca uma festa às 8 horas da noite, as pessoas vão chegar às 9 horas da noite ou mais. Então, justamente, às vezes, por isso a gente acaba marcando às 7 horas para as pessoas chegarem às 8. E isso é muito diferente aqui na França. Bom, uma outra curiosidade que eu remarquei, gente, tá acabando, eu juro, é que aqui os homens, eles se cumprimentam. Os franceses... Gente, a outra câmera aqui deu problema, então eu vou continuar gravando o vídeo pelo meu celular. Uma outra curiosidade que eu remarquei é que aqui os homens, eles se cumprimentam com beijinhos, sabe? No rosto. Diferente dos brasileiros. Normalmente os brasileiros, eles se cumprimentam, os homens, com aperto de mão e tudo mais, um tapinha no ombro e tudo mais, vocês já sabem. Mas aqui na França, existem homens... Os homens, na verdade, a questão do cumprimento através do beijo, assim, 2 beijos no rosto, é bem comum aqui, e os franceses, eles são acostumados a fazer isso, sabe? Cumprimentar as pessoas, homem, mulher, enfim, se cumprimentam dessa forma, não tem muita frescura, sabe? Como no Brasil. E uma outra questão que eu remarquei aqui é sobre a forma que as pessoas abastecem o carro. Aqui, quando a gente vai no posto de gasolina abastecer, não tem um frentista para nos auxiliar. Aqui, quem abastece o carro somos nós mesmos, sabe? Diferente de como acontece no Brasil. Enfim, gente, eu não sei quantas coisas eu falei nesse vídeo, sabe? Eu tentei lembrar e falar das coisas que, na verdade, coisas que me chamaram a atenção, coisas que, enfim, na verdade, são diferentes do Brasil. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito longo, enfim, mas eu precisava gravar esse vídeo. Mas enfim, me deu trabalho para gravar esse vídeo. Aconteceram muitos problemas técnicos, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês tenham entendido, sabe? Essas diferenças, essas curiosidades que acontecem aqui na França e que não acontecem no Brasil, sabe? Mas lembrando que, enfim, cada país é um mundo, sabe? E nunca as coisas vão ser parecidas, iguais, e isso não torna nenhum melhor que o outro. Isso acaba enriquecendo ambos, sabe? De maneira bem legal e bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio atravessado, porque aconteceu muita coisa aqui para eu conseguir terminar esse vídeo. Mas eu espero que vocês gostem, sabe? Desculpem qualquer coisa. Desculpem o meu cabelo também bagunçado. Enfim,
Eu espero que vocês gostem. A gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Curtir os meus vídeos e se inscrever também nas minhas redes sociais. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.